Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma conversa, a mais um encontro para os nossos diálogos de esperança. A gente, cada 2 semanas, está aqui para conversar, para saudar a cada um de vocês, para receber a cada um de vocês com gratidão, com alegria e com um sentimento de privilégio de que você vem, alguns de vocês vindo sempre de novo para essas conversas, outros vindo pela primeira vez. Cada uma de vocês são muito bem-vindos e a gente agradece muito essa parceria, esses comentários, e alguns de vocês que estão aí, né, nos comentários, a gente vai começando a reconhecer os nomes e vocês vão se cumprimentando entre vocês nos comentários. Essa é um privilégio muito grande para nós podermos estar com vocês aqui e agradecer pela presença de vocês. Você sabe que o Diálogo de Esperança é esse esforço coletivo, né? Onde a Aliança Evangélica, a Visão Mundial, a Ultimato e a Tirfan se juntam para pensar, para fomentar essas conversas que nós queremos, são conversas fundamentais para a vida da igreja hoje. Algumas delas são conversas difíceis, algumas delas são conversas sensíveis, algumas delas assustam, né? Mas a gente crê que não pode fugir de algumas das conversas que são essenciais para nós, são essenciais para a vida da igreja e para a vida da sociedade. Violência doméstica, como que a gente, como que a gente cuida das crianças na pandemia, como que a gente cuida dos idosos, são todos temas que a gente, de alguma forma, já tem trabalhado aqui nesse espaço. A questão da democracia, vocês lembram? Foi uma das conversas que nós tivemos. E quando a gente aproxima o tema de hoje, a gente tem, mais uma vez, essa impressão de que nós vamos chegar no final com esse gostinho de que, puxa, a gente precisava um pouco mais de tempo, né? Mas a gente sabe que esses diálogos são apenas inícios de conversa, né? Depois tem que servir outros pratos, né? Para que a conversa continue, porque alguns desses temas que nós abordamos precisam de uma igreja engajada, precisam de uma sociedade presente, precisam de um contínuo diálogo e de compromissos de vida que vão gestando novas maneiras de viver, né? E vão gestando novas escutas uns dos outros, da sociedade na qual a gente vive, e também novas escutas daquilo que Deus vai falando para a gente no decorrer da nossa vida, no decorrer do tempo que a gente vive. A igreja na era da pós-verdade é o tema de hoje, né? A igreja na era da pós-verdade é um desses temas tão centrais e, às vezes, até complicado, né? Eu mesmo confesso que andei fuçando, como a gente diz, né, para lá e para cá, para ver como que a gente entra nesse tema, como que a gente abraça ele, e a gente agradece muito, né, a Sara e o Alexandre, que estão com a gente, e eles que são entendidos. Eu sou apenas um velho pregador que estou aqui hoje, parece que assim, meio perdido com algumas dessas coisas do mundo da pós-verdade. Ainda bem que a Sara e o Alexandre vão explicar tudo para mim, né? Alexandre e Sara, vejam, eu estava lendo um artigo esses dias que eu achei, para mim, foi um artigo assustador, né? Publicado por uma revista americana, The Atlantic, e o título do artigo era que o mundo evangélico está quebrando, né? The Evangelical Church is Breaking. Esse é o artigo do Peter Venner. E esse artigo, para mim, foi muito bom, porque ele conversou muito com a igreja, no caso, nos Estados Unidos, né? Com os pastores, com os líderes, tentou retratar muito a realidade dessa igreja evangélica
que está quebrando nos Estados Unidos, mas o que me chamou a atenção foi a palavra de um pastor da igreja, pastor sênior da igreja presbiteriana de Bellevue, em Washington, quando ele disse assim: olha, eu já vi muitas igrejas, muitos membros deixando as suas igrejas, se essas igrejas não estivessem de acordo com a sua visão política. Então ele diz: ó, já vi muitos saindo, e provavelmente você vai dizer: eu também já vi. Né? Mas veja o que ele diz depois. Ele diz: mas nunca escutei alguém que mudou a sua visão política porque ela não coadunava com o ensinamento da igreja. Nunca encontrei alguém, disse ele, que mudou a sua visão política porque ela não coadunava com o ensinamento da igreja. E eu fiquei assustado. Né? E me perguntei: puxa, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com as nossas igrejas? Esse artigo refletia muito a realidade da igreja norte-americana, mas, gente, ela é tão parecida com a nossa realidade e com a realidade da nossa igreja, né? E essa realidade de polarização, de desinformação, e a gente vai falar muito sobre isso nessa conversa de hoje. A igreja na era da pós-verdade. Né? E, de fato, a gente está falando de duas grandes coisas. A gente está falando desse mundo da pós-verdade. O Alexandre e a Sara entendem muito dessa realidade, vivenciam ela, né? E o outro aspecto é que a gente vai falar sobre a igreja, né? E claro, eu sou um velho pregador, né? E quem sabe seja uma das ilusões de um velho pregador achar que, de repente, os nossos púlpitos moldam, né, o coração, a vida das pessoas, e que a fé cristã vai trazendo norteamento para a nossa vida. E quando a gente encontra a realidade das nossas igrejas, a gente percebe que muitas vezes parece que essa palavra de Deus, né, tem pouco efeito na nossa realidade. Mas como eu disse, como eu perguntei o que está acontecendo conosco, né, mas eu acho que a gente devia perguntar também o que a Sara e o Alexandre pensam, né? Porque de repente eles vão dizer: não, mas isso é coisa do Valdir aí, que é um cara já dessas décadas passadas, e a gente tem uma nova visão. Mas vamos começar apresentando os nossos painelistas, e eu queria, aliás, hoje eu queria pedir que eles se apresentassem, é sempre mais rico. Né? A gente tem a Sara, tem o Alexandre, a Sara. Né? Eu não conhecia a Sara, muito obrigado, Sara, que está com a gente. O teu nome veio, a gente conversou ontem à noite. O Alexandre não, o Alexandre eu já conheço aí há algumas décadas, né, Alexandre? Então a gente já tem uma caminhada conjunta, mas sempre o nosso painel é muito rico e muito diverso também. Então a gente vai ver isso de novo. Sara, se apresenta para a gente? Boa noite, Valdira Paz. Eu agradeço muito pela acolhida de vocês. Fico muito feliz de conversar hoje com o Alexandre, com o Valdir, que são pessoas que eu acompanho, que fazem um trabalho incrível, assim, fantástico, no que diz respeito a dialogar com esperança. Que quando o Valdir fala dessa preocupação, quando a gente olha para o tema, e quando eu vi o tema e vi o tema do diálogo de esperança, né, muito difícil, né, você pensar de onde que a gente vai tirar esperança nessa situação. Mas eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu sou jornalista, atuo há quase 6 anos na área nacional da Igreja Metodista Brasileira. Eu também trabalho para a agência de comunicação da Igreja Metodista Unida, né, nos Estados Unidos, nas demais conferências do mundo, fazendo tradução, trabalhando com as notícias e acompanhando essa realidade. E também dando um cruzamento aí de informações, eu também sou pentecostal, de uma igreja pentecostal da Zona Leste de São Paulo, da periferia. Então, eu tenho uma experiência muito bacana dos dois lados, conheço gente incrível em todos esses campos, e eu acho que a comunicação é um chamado muito especial, né? E trabalhar com chamado na comunicação é um desafio muito grande no dia de hoje, só que eu estou muito feliz por estar fazendo parte desse desafio
que o senhor nos colocou e que vocês também estão atendendo ele tão bem. Então, agradeço de novo, tá bom, por estar aqui do lado de vocês. Obrigado, Sara, por estar com a gente. Alexandre, você conseguiu, né, tirar uma horinha para estar com a gente. Eu sei que a tua vida é muito corrida. A Sara estava trabalhando até ontem, não sei que horas, que a gente estava conversando, ainda trocando mensagens. Obrigado, Alexandre. Fala aí para a gente um pouco, muita gente já te conhece por aí. Quem é você? Boa noite. Quem sou? Essa é uma pergunta que eu ainda não sei. Eu sei. Um dia ainda vou descobrir, te conto. Boa noite, Valdir. Boa noite, Sara. Um prazer enorme estar aqui na Ultimato, Aliança, Tiafane, várias organizações que estão à frente dessa iniciativa. E eu sou um formado em Sociologia, pai do Daniel, casado com a Daniela. Fui, durante muitos anos, atuei no movimento estudantil, na Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Atualmente, eu estou presidente da Associação Paz e Esperança Brasil, que é uma organização internacional na área de defesa de direitos humanos, né, originária do movimento no Peru, muito ligada à defesa dos direitos humanos a partir da perspectiva cristã. Sou presbiteriano, não desde berço, mas desde a adolescência. E de berço familiar, mas tive o episódio da conversão ali com 14, 15 anos. E sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, numa área de educação em ciências de saúde. O tema da mídia é um tema que sempre me interessou. Meu mestrado foi sobre evangélicos e mídia, isso em 97. E atualmente, tem uns 3, 4 anos, eu tenho estudado e pensado essa chave da desinformação, e atualmente minhas pesquisas têm caminhado para entender e propor alternativas de letramento digital, de como, já pensando numa resposta ao desafio que nos impõe, em termos de sociedade, a desinformação e a estrutura, né, que está em torno disso. Então, prazer em poder dialogar essa noite aí com vocês. Então, eu comecei falando que eu fiquei assustado, né, me preparando para essa live, porque não, e de fato, falando como pastor agora, né, por muitos anos já, a gente acha que tem uma ilusão de que o púlpito determina a visão das pessoas, né, de que o púlpito determina o caminho das pessoas entenderem a sua vida e a sua realidade. E quando a gente entra nesse universo da pós-verdade, e essa citação com a qual eu comecei, né, de que as visões políticas tiram as pessoas da igreja, mas a palavra de Deus não nos leva, de alguma forma, à conversão, né, eu fico, né, digamos, com esse susto de que mundo é esse que a gente vive, né? A quem a gente escuta, a quem a gente presta atenção. Que é esse mundo da pós-verdade? Vocês estão assustados também? Provavelmente menos. Vocês lidam com isso no dia a dia. Qual é o gut feeling, né? Qual é essa primeira reação de vocês a essa temática, a essa realidade e a essa própria citação aí do pastor americano? Olha, eu não sei se a gente está tão assustado quanto ou mais, porque a gente acompanhando todos os dias, né, essa realidade da pós-verdade, é cansativo, é bem cansativo, né, quando a gente olha, porque quando a gente fala de pós-verdade, a gente está falando de uma realidade onde as pessoas que acabam sendo vítimas dessa situação, né, de quando um fato tem menos importância do que o sentimento da pessoa, do que a pessoa ou um determinado grupo acha. Quando a gente olha essa situação, eu sempre tento lembrar de que a pessoa ela não está entendendo, não necessariamente está entendendo isso, de que ela também está passando por um processo que ela precisa de uma saída daquela situação. Porque quando a gente vê uma fake news, quando a gente vê uma desinformação ou um grande processo de desinformação, a gente tem a tendência de ficar irritado, né? De falar, puxa vida, mas como que você está acreditando nisso, né? Como que você está acreditando que a Terra é plana, né? Para ser bem extremo. Como que você pode estar acreditando nisso? E a gente tem que entender
pelo lado amoroso do cristianismo, que toda conversa, todo diálogo, ele está sendo desestimulado, né, enquanto essa desinformação cresce. Então, apesar de ser um sentimento de um pouco de revolta, né, um sentimento de irritabilidade, é muito importante também a gente dar espaço para o sentimento tão essencial que é o sentimento do cristianismo de combater essa realidade da pós-verdade, né, no nosso dia a dia, com pessoas simples, com acadêmicos, com acadêmicas, não importa, a gente vê que não importa tanto a instrução da pessoa, né, muitas vezes, importa os grupos, em que grupo que ela está se isolando. E a igreja tem muito potencial para conversar sobre isso. Quando eu vejo a gente conversando sobre isso aqui, eu já sei que a igreja consegue abrir espaços, né, para conversar sobre isso. E esse sentimento ele tem que continuar, porque esse sentimento de indignação que move a gente para combater um problema, né? É verdade, né? Alexandre, várias coisas já passaram pela tua cabeça, né, enquanto você estava ouvindo a Sara, certo? Então, acho que é uma coisa que ela fala que é fundamental, essa ideia da necessidade de conversar. Eu acho que isso talvez seja o central dessa história, né? Eu entro nesse tema, dentro da chave da desinformação, em função de um sociólogo, talvez o principal pensador no mundo sobre surveillance, né, vigilância, que é um sociólogo que foi da ABU inglesa e hoje vive no Canadá, que é o David Lyon. Então ele veio ao Brasil em 2017 falar para o Exército Brasileiro sobre o tema da vigilância. Ele ficou dando um curso durante uma semana, 10 dias. E ele estava aqui no Rio, levei ele na universidade, andei com ele, aqui as distâncias são longas, fiquei no carro muito tempo conversando com ele. E uma coisa assim que ele afirmava com ênfase era a urgência da igreja cristã, evangélica, no caso a que ele frequentava, é a necessidade de se discutir sobre esse tema. Assim, era fundamental para ele, era agoniante para ele, como em toda a igreja, na escola dominical, no culto, isso não fosse um tema relevante. Tanto a ideia da vigilância, do controle, da desinformação, do pacote que envolve essa discussão. Quando eu começo a estudar, esse desespero aí que o Valdir comenta, eu acho que ele é bem visível nos documentos governamentais da União Europeia. Eu comecei por ali, não sei porquê, é desesperador você lendo o que aconteceu no Brexit, Ucrânia, processos diversos que os estados europeus vivenciaram, e a preocupação desses estados em relação a esse elemento, tanto para a democracia, quanto para a economia, para a ética, você tem impactos variados para a sociedade contemporânea. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né, e bem sério, né? Um outro ponto, que aí eu estou lendo atualmente um antropólogo britânico, Jack Good, que desde a década de 60 ele discute os processos sociais envolvidos da passagem da oralidade para a escrita. E a lógica é que você vivencia uma série de impactos no modo como você organiza a sua expressão. Primeiro escrevendo, e bem ou mal o que a gente está vivendo hoje é um movimento semelhante do analógico para o digital. Então, estou um pouco trabalhando, pensando os processos que ele identificou de impacto na religião, na alimentação, na cultura, na família. Então, ele tem várias abordagens e, basicamente, o que ele discute é as consequências da escrita. Ele morou e trabalhou muito com o norte da África, mas ele também pega Irã, vários outros países e vai trabalhando isso. Então, o livro dele mais recente, que é de 86, é a lógica da escrita e as suas relações com a formação da sociedade, as suas relações com a sociedade. E aí ele está discutindo esse impacto, né, digamos, ele está discutindo da escrita, mas dá para pensar do uso do digital, do celular, que é isso que a gente está vivendo. E é uma coisa que ele diz em dado momento, e que um antropólogo da UF, o Jair trabalha muito isso, é que você tem uma interação dialética. Isso não é uma coisa isolada, né? Todos os problemas que a gente vê, e a gente tem certeza que existem reações do outro lado. Então, é para ficar preocupado? É o fim do mundo? Espero que não. Ou, não sei, a discussão é outra. Mas o ponto é que existe uma reação, existem outros processos, a coisa é um pouquinho mais complicada. E eu diria que a sua premissa, que o púlpito determina, a sociologia vai dizer que isso é bem mais complicado ainda, que é uma baita ilusão,
Mas, definitivamente, eu acho que o púlpito precisa promover o diálogo sobre esse assunto. E aí eu concordo com a Sara, que é fundamental isso. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir isso. E a igreja tem um papel enorme para isso, para a sociedade contemporânea. E você tem uma pesquisa até da qual você pode falar, vai falar para a gente, né? Mas antes de você falar dessa pesquisa, eu queria, Sara, alguém que está entrando agora, está ouvindo a gente falar, né? Está dizendo, puxa, o que eles estão falando, né? Então, assim, qual é a relação entre essa coisa da pós-verdade? O que é isso? Né? Desculpe, eu estou te fazendo uma pergunta que nem estava no roteiro, né? Mas assim, o que é essa pós-verdade? Qual é a relação desse mundo da pós-verdade com fake news? Você podia falar um pouquinho, né? Você está lá na tua igreja, alguém pergunta alguma coisa, como é que se explica isso? Alguém que está chegando agora quer saber? Mas eu acho muito importante mesmo a gente falar, né, do que significa, até porque uma preocupação minha, que aí eu acho que o Alexandre tem uma preocupação muito parecida pelo resultado do relatório que ele vai comentar, que a gente estava conversando um pouquinho antes, essa necessidade da gente pegar os termos acadêmicos, né, que as pessoas discutem na academia mesmo, trazer para as nossas comunidades de uma forma que seja muito compreensiva, né, de uma forma que as pessoas entendam de uma maneira não simples, porque a gente sabe que não é simples, mas que entenda, né? E quando a gente fala de pós-verdade, descomplicando bastante, eu gosto de pensar no ano de 2016, né? Quando essa palavra ela foi selecionada como a palavra do ano pelo dicionário Oxford, né? E se tornou, teve muita visibilidade. Porque a gente estava saindo ali das eleições, estava nas eleições, né, dos Estados Unidos, e a gente tinha todo aquele grupos, né, extremos se formando na política, começou não, né, mas cresceu aquela grande polarização política, e a gente começou a notar que a pós-verdade, que é basicamente quando um fato ele tem menos importância do que um sentimento, né, do que o que a gente acha, do que um determinado grupo acha. Então, se eu vejo um fato, mas se ele não faz sentido com o que eu defendo ou com o que o meu grupo defende, eu dou mais importância para isso daqui, né? Eu dou mais importância para o que me interessa. E quando a gente pensa nisso, a gente olha isso diariamente nas redes sociais. As redes sociais, elas constroem isso, elas são pensadas para isso, para isolar você junto com um grupo que pensa igual a você. Porque aí a gente começa a viver num mundo onde a gente tem razão. Então, a pós-verdade, a gente se cercar de pessoas através das mídias sociais, né, que pensam como a gente, fortalecer uma opinião, não necessariamente com base em fatos, mas com o que a gente acha que deveria ser, com o que a gente acha que é o correto. E isso afasta a ciência, isso afasta a academia, isso gera uma série de questionamentos. Mas dentro da realidade da igreja, e aí o púlpito realmente é um espaço assim, de uma importância incrível, o poder que o meu pastor, o que a minha pastora acha, se contrapõe com o que é um fato. O que vai ter mais peso para mim? E para muita gente tem muito peso o que o pastor e que a pastora acha, o que sai do púlpito, mesmo que aquilo não faça sentido com os fatos, com a realidade. Né? Quando se defende uma pessoa, quando se defende um pensamento, infelizmente ainda consegue se defender se baseando na palavra, entre aspas, né, manipulando um pouco a palavra, é uma realidade que se torna muito complicado. Então, eu não sei se ficou fácil de entender para quem não entende, mas essa é a intenção, que fique fácil de entender para quem não vai pesquisar, para quem está ali no dia a dia, no trabalho, lutando com a vida, que é o que a maioria dos brasileiros e brasileiras fazem, né, que é estar ali lutando com a vida, e a gente tem que dar um jeito da igreja conseguir explicar isso de forma que as pessoas entendam e conversem. No púlpito, na escola dominical, na consagração, nos muitos espaços que a gente tem. E ambos, né, tanto o Alexandre como a Sara, acabaram de falar da importância do púlpito, né? E eu queria dizer queria ressaltar aqui que quando a gente está falando desse púlpito, a gente não está simplesmente falando da palavra do pastor, né? Digamos, eu acho que hoje eu sou pastor, né? Mas eu acho que é muito pastor que precisa de púlpito, ou seja, muito pastor que precisa ouvir, né? Vocês usaram a palavra conversar. Né? A gente precisa ouvir um ao outro e a gente precisa ouvir aquilo que Deus fala para a gente, né? Para que o púlpito seja não plataforma, né? Mas que seja um lugar de escuta daquilo que Deus
daquilo que Deus está falando com a gente e para a gente, né? Mas a gente vai entrar mais nessa coisa da igreja aí, né? Mas antes disso, Alexandre, se você está aí nos comentários, de repente você, né, o Vanderlei já está querendo saber o nome do antropólogo que você citou aí, né? Sobre a lógica da escrita. Então, assim, de repente você, né, que é tão ágil, já vai digitar aí para ele uma resposta no comentário ou de alguma forma, né? A gente gosta dessa interação, né? Dessas conversas com o pessoal que está com a gente aí, né? Ele tá no Facebook, né? Eu estou aberto aqui no YouTube, mas eu digito lá, sim. Jack Good, mas eu digito lá. Tá bom. Então, gente, dando um passo adiante, nós estávamos falando sobre essa coisa, a importância do púlpito, a importância de quem que a gente escuta, né? A importância da escuta, quem informa a gente, a quem a gente ouve, né? Como que se dá esses processos hoje dentro das nossas próprias igrejas, e por isso que a gente queria, né, Alexandre, que você falasse com a gente sobre essa pesquisa, né? Já tem aqui, né, a editora Ultimato já está falando que dessa disponibilização da pesquisa, caminhos de desinformação, né, caminhos da desinformação, evangélicos, fake news e WhatsApp no Brasil, né? Não dá para ver mas é isso aqui, ó, gente. Até, né, tá bem colorido, mas eu acho que aí você mergulhou, né? Vocês mergulharam, aliás. Fala um pouquinho para a gente dessa pesquisa e o que ela te disse, o que ela trouxe para a gente. Tem que ligar o microfone. Ligou melhor. Completando essa discussão do pós-verdade, começando por aí, a ideia do conceito da desinformação. Então, isso é um conceito ruim também, eu diria. Ele tem origem no serviço de inteligência russo, né, da União Soviética e tal. A palavra é uma palavra russa. A ideia um pouco que o serviço de espionagem, originalmente, eles não faziam coleta de informações, isso eram pessoas de baixo escalão, e o trabalho do espião, por excelência, é criar desinformação. Né? Então, isso passou a ser muito adotado também nos Estados Unidos, mas seria uma coisa que a cultura da União Soviética nos brindou para a humanidade de uma forma mais sistematizada e organizada. Isso é uma das versões, não sei se é verdadeira, porque os livros, até hoje, ninguém conseguiu, mas a palavra, sim, originariamente é russa. Tem um filósofo americano, Don Valles, que ele vai, a partir do Floridi, que é um filósofo da informação italiano, muito interessante, ele vai propor uma descrição, e aí, basicamente, o que tem de diferente na desinformação? O fato da informação ser uma informação, né? Primeiro elemento, ser uma informação falsa, mas ser uma informação falsa deliberadamente feita para prejudicar alguém ou ter algum ganho financeiro. Você tem uma ação intencional, isso que é o central na desinformação. Então, você visa ter lucro financeiro, você visa separar grupos, defender uma ideia que você tem a partir da mentira, e daí o uso da sátira, do grotesco, da justaposição. Você tem uma série de técnicas de linguagem que são acionadas para defender algo que você acredita e que você defende. Então, em relação à pesquisa, um pouco diante do quadro, do desafio que se colocava para a gente, a minha avaliação, e aí a gente juntou um grupo de quase 30 pessoas, com formações várias, mas a preocupação minha inicialmente era pensar o quanto a organicidade de grupos é importante ou tem um impacto nessa disseminação da desinformação. Então, o foco da minha pesquisa foi tentar entender da tela do WhatsApp para frente, né, para o usuário, o que esse usuário vivencia numa comunidade que ele vive que possa influenciar no fato dele passar ou não uma mentira adiante. O quanto ele faz isso intencionalmente, calculadamente, qual o perfil de quem passa mais, de quem passa menos, em relação ao acesso à ferramenta.
Essa pesquisa tem o financiamento da grande empresa hoje, Meta, né, do Facebook. Foi um edital internacional que eu concorri, de 600 projetos, 20 foram selecionados. O nosso aqui da FRJ foi um desses 20 no mundo inteiro. Universidades de 12, 13 países foram agraciadas aí com esse recurso financeiro. Eu tive na sede do Facebook, participando de discussões com os outros pesquisadores, mas a pesquisa é completamente independente, a gente não teve acesso a nenhum dado privilegiado, a nada, e um pouco a ideia eram pesquisas na área de ciências sociais. Então a gente não trabalhava com tecnologia, nem com a estrutura do aplicativo, mas sim em como as pessoas percebiam e utilizavam esse aplicativo. A gente fez oficinas no Rio de Janeiro, em Recife, com mais de 100 pessoas, fez questionário com mais de 1.000 pessoas, e um pouco, resumindo em 3, 4, 5 minutos, a primeira conclusão, eu diria, um elemento que me pareceu muito importante, pensando nesse aspecto da organicidade, é a importância no processo da disseminação da desinformação, da confiança interpessoal. Então, um elemento que é bem significativo, que é um pouco que a Sara tinha falado antes, vinha falando antes, é essa ideia de que se eu confio em alguém, é mais fácil eu passar adiante aquela informação que a pessoa me dá. Os evangélicos, aí a gente fez um corte na pesquisa por religião, não só corte social, gênero, mas também a religião foi o foco da pesquisa. Os evangélicos, eles tendem mais a confiar em pessoas do que o resto da população. Tanto, não só no seu líder religioso e tal, mas em pessoas de modo geral, né? Eles confiam mais uns nos outros. Isso é muito bom, isso não é uma coisa ruim, né? Isso, o Tocqueville, né, já lá bem atrás, encontrou isso nos Estados Unidos e disse que isso era maravilhoso para a democracia, né? O Putnam, recentemente, um cientista político norte-americano, ele vai falar sobre o problema de jogar boliche sozinho. As pessoas estão confiando menos umas nas outras. Isso é ruim para o tecido social. Então, a ideia da confiança como elemento que une as pessoas. Se isso é bom por um lado, isso, mediado por ferramentas digitais que tem uma série de elementos que eu não vou discorrer aqui, mas, enfim, a capacidade de você editar a mensagem, o anonimato. Você tem uma série de mudanças que o WhatsApp introduz na lógica de comunicação que são muito propícias para a disseminação da desinformação. Considerando que o WhatsApp foi uma ferramenta criada para ser utilizada entre pessoas próximas. Todo mundo, com certeza, que está assistindo, que vai assistir essa live, tem um grupo de família no seu WhatsApp. Isso é básico, porque a lógica da ferramenta é essa, né? Ela serve como um espaço de confiança, de proximidade. O que aconteceu na história do WhatsApp é que o uso, primeiro, no sul global, passou a adotar outra lógica, que não era uma lógica prevista por quem criou a ferramenta, e uma lógica de transmissora de TV, né? De broadcast, que uma mensagem ela vai sendo reproduzida até ganhar uma escala imensa. Essa velocidade do WhatsApp, junto à confiabilidade e à simplicidade da ferramenta, né? Você precisa ter um chip de celular para ter uma conta no WhatsApp, você pode mandar um áudio, você, né, tem diferentes tipos de letramento que você tem, mas são muito mais simples do que outros, né, aplicativos. Esse conjunto de elementos é que leva junto a outros, que eu não entrei aqui, mas que leva a que seja uma ferramenta propícia. Então, estou me enrolando aqui, deixa eu tentar objetivar. Primeiro, a ideia da confiança, isso é central na ferramenta WhatsApp, que é um elemento muito importante no processo de disseminação da desinformação. Então, você tem uma articulação com influencer, periódicos, jornais, blogs, Twitter, Facebook. Você tem tipo uma arquitetura, um ecossistema que é utilizado para fazer uma mentira colar, né? Você tem uma ação muito articulada. Isso é outro elemento, acho que central, que a gente tem que considerar. Nada acontece, ou muito pouco acontece, no tal orgânico. Você tem ações articuladas, você tem robôs, você tem pessoas que organizam grupos, você tem centros de produção. Então, é importante te levar em consideração esse elemento. Primeiro,
há pessoas que intencionalmente produzem isso para ganhar dinheiro ou prejudicar outras pessoas, e segundo, há pessoas que compartilham isso porque acreditam, porque querem ficar do lado de uma posição na sociedade e não em outro lado. Então, essa química, digamos assim, é que é muito complicada. E o que acontece no mundo evangélico? Então, a gente encontra na pesquisa, por exemplo, que 77% dos evangélicos afirmaram já ter recebido uma fake news em seu celular, enquanto as outras religiões é 50%, 40%, de grupos da igreja. Você tem duas coisas que nos evangélicos são muito significativos: um uso intenso do WhatsApp e um uso intenso do WhatsApp para grupos da igreja. Então, eu escrevo lá no relatório, se no passado o evangélico era conhecido porque ele ia à igreja semanalmente, diferente das outras religiões, hoje eu diria que ter um grupo de WhatsApp, um grupo não, vários grupos de WhatsApp ligados à igreja, é o novo ir à igreja semanalmente que distingue os evangélicos no cenário religioso. Os evangélicos têm grupo da Escola Bíblica Dominical, grupo de jovens, grupo do louvor, grupo da ação social. Então, a pessoa tem 3, 4, 5 grupos da igreja que podem ter 100 pessoas, 30, 50, dependendo do tamanho da sua igreja. E esses grupos, como são vários, não deve ter um controle como aquele grupo principal, que atualmente, que eu saiba, as igrejas sempre, o pastor acaba atuando como censor do grupo, ninguém pode mandar, porque as fake news sempre aparecem. Então, a quantidade de vários grupos, o fluxo intenso de informações, a mentira vai chegar no grupo. Não tem como. Por quê? Porque a mentira faz parte do sistema das plataformas. As plataformas, elas precisam que as pessoas acessem o máximo de tempo possível a sua ferramenta. Para quê? Para que ela possa tirar o seu perfil, ter dados, porque ela vai vender as informações que ela tem de você, para fazer propaganda e a propaganda ser mais assertiva. E aí, resumindo isso, né, tentando ser objetivo, da mesma forma que a indústria petrolífera é a indústria mais poluidora, porque para extrair o petróleo ela acaba poluindo o meio ambiente, essa indústria ela gasta muito dinheiro fazendo a preservação do meio ambiente, que é uma loucura. Mas a ideia é que o modelo dela e o que ela faz de atividade econômica exige destruir o meio ambiente. Da mesma forma, as empresas de tecnologia, Google, Apple, Facebook, Windows, Amazon, que são as maiores empresas do mundo hoje, isso é muito importante a gente lembrar. Você pega as 10 maiores empresas em termos de economia no mundo, de capital, 5 são da área de tecnologia. Essas empresas, elas precisam que exista fake news circulando. Por quê? Porque a fake news mobiliza as pessoas. Seja pelo susto, olha, uma mamadeira, não sei o quê, a pessoa vai divulgar para que não tenha mais isso. Ou a pessoa fica com raiva de ver que está tendo isso. Então, a ideia é de que as pessoas ficam mais tempo conectadas. Como essas empresas vivem de vender predição, elas vivem de vender a capacidade de convencer você a comprar uma coisa, vender um produto que você vai ver na sua tela, e com isso elas fazem as famosas propagandas, o advertisement, né? Então, como elas vivem disso, elas precisam que você fique o tempo todo acessando e conectado. Outra coisa aí, então, primeiro, a ideia da confiança. Segundo, evangélicos e pessoas que usam mais provavelmente vão ter mais contatos com a desinformação. E aí, como você circula entre grupo da família, grupo do trabalho, grupo de colega de escola e vários grupos de igreja, você acaba circulando porque você confia na pessoa que enviou a mensagem. Poucas pessoas checam notícias hoje em dia. Então, você tem que 1/3 do que a gente entrevistou nunca checa informações, 1/3 checa com alguma regularidade, o outro terço não checa nem descheca. E, por fim, acho que eu vou pegar mais uma questão só. Você tem uma discussão que é muito interessante, que quando você tem normalmente a lógica, né, de que pessoas com mais idade passariam mais desinformação, né, seriam propagadoras maiores de mentiras na internet. Então, na pesquisa, a gente não encontrou essa informação, não aparece, e várias pesquisas outras também têm indicado que necessariamente não há uma relação entre maioridade
e maior passador de mentiras. O que parece ser fato, a gente encontrou também, é que pessoas com mais idade, com menor habilidade de uso de tecnologia, tendem a checar bem menos ou a não checar notícias. E aí o que um autor vai discutir, que eu não me esqueci o nome dele agora, é da área de psicologia, ele vai dizer que a circulação de desinformação é muito mais fruto da preguiça das pessoas, né? E isso Paulo Freire já discutia muito, a ideia do Paulo Freire falava em consciência transitiva ingênua. Então, a ideia do Álvaro Vera Pinto, mas a ideia é que as pessoas têm preguiça, então ela manda, e aí se você acredita, se não acredita, isso não é muito uma preocupação dela. Então ele vai dizer que muito mais do que um raciocínio motivado, né, do que uma ação deliberada para prejudicar alguém, o que leva as pessoas a circularem notícias é uma relação assim de que, deixa eu mandar isso aí. Né? E aí, isso é interessante, né? A gente pensar e começar a discutir o que representa a circulação dessa mentira. E aí isso tem muito a ver com o Paulo Freire de novo, né? Que falava de um projeto educacional que era político-pedagógico, que falava da importância de uma consciência crítica, que falava da importância de você admirar o que você está fazendo, de você refletir sobre aquilo que você faz. Então a ideia, e aí por isso que é interessante também pensar na lógica de letramento, né? Porque em português você pode ter alfabetização, alfabetismo e letramento. E essa diferença é muito importante em termos de linguagem, que a alfabetização é colocar o alfabeto em ação, não quer dizer nada, quer dizer botar a letra no papel e acabou. O letramento tem a ver com cultura, tem a ver com saber as coisas, entender, compreender, interpretar, né? Então, a ideia do letramento digital como algo fundamental, porque representa, e com isso eu concluo, né, o que um autor já falou aí, é o David Barron, um filósofo britânico. As pessoas, da mesma forma que elas precisam saber o que tem embaixo do capô de um carro antes de dirigir, né, ter uma ideia de como funciona o motor, ele comenta que é fundamental que as pessoas tenham ideia do que representa esse universo digital. A gente não pode ser ignorante em relação à programação, código, a gente não pode ser um usuário técnico básico, a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo dentro das máquinas que a gente manipula. E romper com essa distância entre virtual e real. A ideia é que a gente precisa tratar isso de uma forma menos assustada e mais no nosso cotidiano, e com isso exigem conhecimentos que nós não temos acesso. Não é por acaso que hoje os filhos da elite estudam programação desde bebê, porque é uma área fundamental que a humanidade vai desenvolver para o futuro, toda a discussão de inteligência artificial, uma série de processos que a gente vivencia hoje na internet das coisas, que exige que todo mundo tenha um melhor conhecimento de pensamento computacional, de lógica, de programação. Lembrando a realidade que a gente vive de extrema desigualdade, de pobreza, de fome e de um processo que a gente está em transição e que nos coloca desafios que são imensos. Enrolei, falei um bando de coisa. Né? Sara, a gente tá tentando pegar aí, né? Aqui e ali, o que o Alexandre está falando. É muito rico. Muito rico. E eu estava aqui pensando, né? Perguntar, Sara, você está em quantos grupos? Gente, mas é grupo. É muito grupo, né? E ao mesmo tempo, assim, você está aí, né? Digamos, na série da Igreja Metodista, você é jornalista, né? Então, essa coisa que o Alexandre falou da confiança como uma coisa boa, da simplicidade, mas o que às vezes me assusta também é a facilidade com que entram coisas aí de fora do universo. Como é que você sobrevive aí? Você quer comentar? Sim, por favor. Sabe, Pastor Valdir, que o que o Alexandre falou agora, eu acho que é um ponto de esperança muito grande para a gente. E isso aparece no relatório, se eu não me engano, Alexandre tem até um destaque sobre isso, de que as pessoas reconhecem que partilharam uma desinformação, que compartilharam, tem essa questão da pessoa não ser intencional. Então, sim, eu estou em um monte de grupo, porque tem os grupos do trabalho, tem grupo de comunicação, tem grupo de comunicadores da América Latina, tem grupo de comunicadores do Brasil, então são grupos muito, muito diversos, e tem o grupo da Escola Dominical, o grupo da Ação Social, o grupo do Ministério de Comunicação. Então, esses... Nossa, já estou cansado, Eu fico um pouquinho também, pastor. Mas eles são úteis, porque a gente pensa... Existe um mecanismo
que achou uma utilidade muito perversa nessa ferramenta, e ao mesmo tempo a gente consegue achar uma utilidade cristã nisso, né? Que é de trazer, de partilhar, por exemplo, o relatório nesses grupos e perguntar: e aí, gente, o que vocês acham? Vamos ler? Vamos conversar? Porque tem todo esse cenário que o Alexandre apresenta que é assustador, e enquanto ele apresenta esse cenário, não é que ele inocenta as pessoas, porque eu acho que não é só sobre inocentar uma pessoa que partilha desinformação, porque a gente tem que pensar na responsabilidade que essas pessoas elas têm também. Mas a gente vê caminhos de consertar isso, né? De mudar isso, pelo menos dentro das nossas igrejas, né? Porque eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho muito importante, falando ali do meio pentecostal, né? Um espaço que eu sempre gostei muito na igreja pentecostal é o culto de manhã de consagração. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, que é aquele culto de semana onde vão as mulheres conversar, orar e colocar os seus pedidos e fazer oração pelos pedidos de cada pessoa que deixou ali no cestinho de oração da igreja. E esse espaço, ele é um espaço de realidade, que não tem como você falar, puxa, não tem fome, se a gente está vendo ali naquele espaço as pessoas discutindo a fome, falando que tal família perdeu o emprego, tal família está passando necessidade. Então, aquele espaço sempre foi um espaço de muita realidade, de muito relato. Eu gosto muito de contar histórias, né? Então, a gente tem espaços na igreja que fortalecem a nossa noção de realidade. Então, enquanto a gente tem ferramentas, essas ferramentas que o Alexandre trouxe, colocando algo que não é a realidade, né? A gente tem espaços na igreja que combatem exatamente isso. Então, apesar da gente ter todo esse susto, da gente ter todo esse impacto, a gente também tem a oportunidade de conversar sobre isso. Quando na área nacional da Igreja Metodista, eu não sei se vocês têm oportunidade de acompanhar, mas o Colégio Episcopal ele traz muitos documentos. O Departamento de Escola Dominical, tem até aqui, acho que a pastora André está aqui hoje com a gente na live, eles promovem lives discutindo assuntos que acabam caindo, né, sendo muito utilizados para trazer desinformação. Então, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre fake news, vamos falar sobre as questões sociais, vamos falar sobre democracia, como a Ultimato, as organizações têm feito por aqui. Então, as igrejas, elas oferecem ferramentas ali dos seus líderes, dos seus pastores e pastoras. O Coletivo Bereia, que é um lugar de onde eu sempre trago ferramentas, assim, né, para partilhar na minha igreja. As igrejas, elas estão oferecendo espaços e ferramentas para combater isso. A gente olha a realidade do relatório, a gente olha esse susto todo que a gente tem, mas a gente vê que no dia a dia a gente consegue conversar e as pessoas conseguem reconhecer o problema, as pessoas conseguem identificar o problema. Como o Alexandre disse, claro, tem gente lucrando com isso. É um mercado, porque tem uma demanda, tem uma oferta, e tem gente lucrando com isso. Então, é um mercado, mas é um mercado que a gente consegue escancarar ele, denunciar o pecado desse mercado nos nossos espaços da igreja. A gente vê a possibilidade de denunciar o pecado que o Alexandre traz no relatório, porque para mim, para mim não, né? Acho que para todos nós, a construção de um mercado que trabalha com a desinformação e com a mentira é um pecado a ser denunciado e combatido. E a gente tem condições de fazer isso. Eu ia até perguntar, eu até queria que o Alexandre comentasse, estava esperando para ver se ele comentava, se ele comentava esse ponto, de como que foi essa reação das pessoas reconhecerem, porque quando ele fala, pô, o pessoal reconheceu que partilhou uma desinformação. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já fiz uma pesquisa, assim, eu passei uma semana comentando em cada um dos posts dos meus amigos no Facebook o que era fake news, falando assim, ô irmão, tudo bem com você? Paz, olha, essa informação aqui eu acho que ela está errada, dá uma olhada nesse link. Fazendo isso, porque assim, 90% falou, puxa, não sabia, e apagou. 10% brigou comigo, né? Ofendeu, falou, sua esquerdista, você não pode, isso é por conta da sua política. Então, por isso que eu tenho essa impressão. Agora, eu vejo também esses dados, eu consigo confirmar um pouco desses dados no relatório, mas eu queria também saber de vocês, se vocês têm essa experiência, né, de corrigir, entre aspas, né, ou de conversar com as pessoas e sentir essa receptividade do diálogo. Você quer dar um retorno a isso, Alexandre? Tem uma experiência inusitada sobre isso, que quando aconteceu comigo era novidade, era novo, digamos assim. Eu, Valdir, sabe, trabalhei no governo federal
de 2012 a 2017. Peguei o impeachment lá em Brasília. E fui difamado em internet, muito menos do que é hoje, mas eu sofri assim, horrores de acusações e tal, cada coisa absurda. E aí, uma vez, uma coisa mexeu comigo, fiquei bastante abalado, que foi uma coisa muito violenta lá que fizeram, e foi muito compartilhado na internet. Um negócio completamente mentiroso e estapafúrdio. E eu, então, fui no Facebook lá, pegando vários perfis, eu peguei 100 pessoas, e foi compartilhado por milhares. E o Ziel Machado, que participa aqui em vários encontros, ele fez uma carta dizendo que eu era crente, que eu era uma pessoa de Deus, correta, né? Tipo, porque na ditadura o pessoal fazia isso, né? O governo repressor, ele prendia algumas pessoas, a pessoa levava a carta do pastor para dizer que ela era honesta e não era o que estavam dizendo que ela era. Então eu fiz um documento, o Ziel fez um documento falando sobre, atestando a minha seriedade. Eu entrei em contato com 100 pessoas. Umas 30 não me responderam, umas 20 disseram que eu tinha que ir para o inferno mesmo, que eu era aquilo ou aquele outro, e uns 30 disseram, pô, foi mal, eu compartilhei porque eu confiava em quem publicou, e uns 20 quiseram conversar comigo para tentar entender melhor. Mas é curioso desses percentuais. Você teve mais sucesso do que eu, mas a ideia de que existe um percentual não desprezível que as pessoas simplesmente fazem, né? E não tem noção da seriedade, né? Eu acho que isso talvez seja um desafio muito grande, a gente entender que esse espaço do digital que a gente está ocupando aqui, ele representa parte da vida em sociedade. Pessoas sofrem com isso, né? E você tem aí documentos internos de pesquisas do Facebook sobre o Instagram, da quantidade de dano que adolescentes sofrem em função da ferramenta, com a questão corporal. Então você tem um impacto desse mundo virtual que ele é muito sério. Isso precisa envolver discussões sobre democratização do acesso e do uso dos meios de comunicação, envolve discussões sobre regulação, que é um tema que dá um desespero, mas o Estado, o papel dele é regular, então como ele vai atuar é muito espinhoso, mas precisa ser enfrentado. As empresas, a responsabilidade das empresas de comunicação, porque um dos maiores absurdos, isso eu nem vou entrar em sites pornográficos, uma discussão que é longa, mas você fica só no YouTube. A justiça vai e questiona um vídeo no YouTube. A empresa vai e fala, que é o Facebook, o dono também. Ah, não, a gente é só uma plataforma que distribui, a gente não é responsável pela produção do conteúdo. Mas vocês ganham dinheiro com isso, vocês vivem em função disso. Então, existe uma complexidade nesse tema que envolve empresa, poder público, regulação. É um desafio para a democracia bem bom que a gente tem aí. E aí eu defendo como produtora de conteúdo cristã que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um registro a zelar, né? Eu produzo conteúdo tanto para a Igreja Metodista como para outros lugares, né? E é uma competição que não tem nenhuma honestidade aí, né? Uma competição totalmente desleal. Mas a gente tem um grupo de comunicadores, de comunicadoras responsáveis ali defendendo um trabalho sério, tanto na comunicação secular como na comunicação cristã, mas que a gente tem que conseguir identificar, e a gente tem que conversar sobre identificar veículos que podem trazer algum problema para as nossas comunidades de fé, que tem a tendência de estar desinformando, e isso tem que ser exposto, porque se isso fica ali, não, é uma questão de opinião, é uma questão da sua escolha, você decide, se a gente não fala sobre isso, a gente está simplesmente ignorando um problema, não combatendo o problema e querendo combater as pessoas. Quando a gente tem uma situação de fome, a assistência social da igreja vai lá e combate aquela situação, ela não combate as pessoas, ela não fala, não, você tem que trabalhar, ela vai lá e traz uma cesta básica, sabe? Porque ela vai analisar aquele problema, ela vai conversar com as pessoas e não vai deixar aquele problema simplesmente ser ignorado. E muitas vezes a gente está ignorando, a gente está deixando de usar essas ferramentas que a gente tem, essas pessoas, esses profissionais que a gente tem, pessoas sérias discutindo o tema, né, como as pessoas que estão envolvidas no relatório e nessa discussão, para deixar ele se prolongar. Quando não, a gente tem urgência em mudar essa realidade mesmo.
Bom, gente, eu estou aqui olhando vários comentários. De novo, muito obrigado aí pelos comentários. O Alexandre estava citando a carta do Ziel, né? O Ziel estava dizendo, me lembro disso, ele está aqui, está ouvindo a gente aqui, né? A gente está chegando já no final do nosso tempo, e eu queria assim dar mais uma rodada para vocês, dar uma reagida, né? Mas eu queria colocar algumas pautas para nós rapidamente, né? Acho que em primeiro lugar, como igreja, o WhatsApp, a gente circula muitas coisas, né? Mas é importante a gente dizer assim, primeiro, nós escutamos a Deus. Então, assim, nós temos uma palavra, nós temos uma voz de Deus com a qual a igreja tem convivido e nós nos submetemos a ela. Né? Então, assim, recuperar a importância e o lugar dessa palavra. Né? Essa palavra nos leva a viver em comunidade, né? A viver numa comunidade que cuida do outro, que respeita o outro, que repreende quem quer destruir essa comunidade. Né? Então, a comunidade de fé, ela precisa ser a comunidade do cuidado, ela precisa ser a comunidade do acolhimento, e ela precisa ser a comunidade que repreende a xenofobia, a exclusão, a mentira, a fake news. Né? Porque acho que é muito importante isso, que o evangelho, à medida que ele tem um anúncio, ele também tem uma denúncia. E a denúncia é justamente a denúncia dessa mentira. E, nesse sentido, essa pós-verdade não é nova. E a igreja convive com essa mentira por muito tempo. Né? E nós somos cidadãos do bem. Nós somos cidadãos que, como igreja, que buscam a integridade, que buscam a verdade, que buscam o cuidado do outro e que querem respeitar o outro, né? Ou seja, a igreja tem um ministério nessa sociedade, né? Tem um ministério nessa sociedade que é esse ministério dessa voz de Deus, que é esse ministério do cuidado e que é esse ministério que repreende, né? Que repreende o mal. Né? Nesse artigo, Alexandre, que você escreveu sobre confio, logo compartilho, né? Você falava da vulnerabilidade, bem no início do artigo. Né? Quer dizer, o mercado ele é cruel e ele atropela os vulneráveis. A igreja é o lugar que acolhe e cuida dos vulneráveis. Eu acho que esse também é o ministério da igreja hoje, que é cuidar das vítimas, né? Como você mesmo falou da tua própria história. Então, assim, desculpe, mas eu queria pautar algumas dessas coisas que eu acho que fazem parte um pouco da agenda nossa como igreja, antes de dar para vocês esse retorno, para vocês darem essa palavra de final para nós, tá bom? Sara, você começa? Pode ser. Eu gosto muito dessa fala que o pastor traz, de que a comunidade, ela cuida um do outro, uma da outra, né? A gente realmente, o cuidado a gente tem que pensar e a gente tem que refletir muito. A gente conversou um pouquinho, assim, para encerrar, chamando atenção mesmo, nas nossas comunidades, elas tem pessoas que estão pensando comunicação, que estão pensando como comunicadores e comunicadoras, e a gente tem a possibilidade de, através dessas pessoas, trazer esse diálogo para a igreja em formato de cuidado, em formato de não deixar as pessoas se perderem em uma desinformação que vai influenciar na atitude delas, que vai influenciar em decisões importantes na vida delas, como tomar uma vacina, como se portar diante de uma situação de injustiça. E a gente tem pessoas que estão procurando aí, como que eu faço um ministério de comunicação na igreja, e tem pessoas ofertando como você cuida de redes sociais, como que você administra um grupo do WhatsApp, e essas mesmas pessoas que estão procurando esse tipo de ferramenta, eu gostaria de provocar elas e os pastores e pastoras, né, que pensem no Ministério de Comunicação como um espaço de pensar numa comunicação que defenda a palavra da verdade, que defenda a verdade que liberta, a verdade que é vida,
E a verdade que é fato, que não é uma questão de opinião, né? Que é uma questão de realmente você fugir do engano de todas as formas possíveis. Então, que a gente consiga aproveitar tanto essa conversa aqui, né? Que traz muitas possibilidades de trabalho nas nossas comunidades, como pesquisar mesmo, como se aprofundar e conversar de forma simples, de forma acessível, para que as pessoas de todas as comunidades de fé, seja uma comunidade pequenininha ali, como é a minha, ou seja uma comunidade muito grande, que conta com documentos, que conta com estudos, né, e com teólogos e teólogas super preparados e preparados para falar desse tema, que essas comunidades elas consigam criar e aproveitar mecanismos para defender e para cuidar do seu povo, né, do seu grupo, e eu acredito que a gente, como igreja, consegue sim transformar essa realidade. É só a gente não cansar. Eu sei que a gente está cansada, eu sei que a gente está muito cansada, mas não é combater as pessoas, né? A gente tem aí um problema para combater. E eu acredito num Deus que orienta, como o pastor Valdir fala, né? A gente tem a quem ouvir e que nossos ouvidos, nosso coração se abra para a voz do Deus da verdade. Bem, obrigado, Sara. Alexandre, por favor. Acho que está fechado, Alexandre, o microfone. Não foi. Agora foi. Abriu. Apertei aqui. Deve ter uns 30 segundos, deixa eu pensar aqui. Assim, essa coisa que o Valdir comentou do artigo sobre vulnerabilidade é muito interessante e eu acho que ilustra bem o desafio que a gente tem pela frente. Um dos projetos que eu estou hoje trabalhando, ele é financiado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, eu fiz um projeto com o Facebook, tem um outro aprovado pela CAPES, numa parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e a CAPES, eu estou lá trabalhando nesse projeto que foi também selecionado no edital público, e um terceiro que também foi selecionado no edital público, o Ministério Público, na área de defesa dos direitos do consumidor. E eu comecei a ler sobre direitos do consumidor e acesso a produtos da área de saúde, né? Direitos do consumidor na área da saúde e alimentos. E na literatura do direito é muito interessante porque a desinformação ela aparece exatamente na desigualdade, na vulnerabilidade da relação entre consumidor e empresa. Certo. Porque as empresas nos desinformam o tempo todo, né? A propaganda é desinformação, é um tipo de desinformação a propaganda. Isso é muito interessante, né? Como isso é algo muito constituinte da nossa sociedade contemporânea. E aí você tem o Estado, por meio do direito do consumidor, buscando evitar prejuízos maiores às pessoas em função dessa desinformação. Então, quando a gente começa a conversar sobre isso, o pessoal começa a gritar, é liberdade de expressão, não sei o quê. Ok, meu querido, mas vamos olhar com calma, porque existe uma complicação nessa discussão que precisa ser enfrentada. A gente está aprendendo, a gente está vivendo isso agora. Isso é muito recente. Então, e aí resumindo, basicamente, primeiro, a filósofa Hannah Arendt, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? A verdade é uma só, a verdade factual. A mentira é infinita. Então é muito mais fácil você defender uma mentira do que uma verdade, porque né, a criatividade é enorme. E aí tem a ver com o Valdir, um livro que ele está organizando, vai ser publicado, acho que em breve. Ele colocou pessoas para trabalharem juntas. E ele me colocou para trabalhar junto com o Tiago, que atualmente é diretor da Visão Mundial e que tem uma experiência, né, anterior na área de mercado, né, de bolsa de valores. E uma coisa que o Tiago, na conversa que a gente teve para fazer o nosso capítulo, e que ele trouxe, essa ideia do lugar da especulação na sociedade contemporânea, né? E aí, quando a gente fala em especulação, a gente pensa em mercado financeiro, mas o que ele comentava é que a especulação está em todo lugar. E o que é a especulação, né? A especulação é esse processo de você ganhar dinheiro, né? Tem uma relação direta, mas ganhar dinheiro com base na mentira, ganhar dinheiro com coisas que você pressupõe que podem ou não ser verdade. E ele comentava como é preciso especular, né? Como é preciso você inventar coisas para chamar atenção. Então você tem que lacrar no Twitter para conseguir curtidas e seguidores. Então você inventa histórias, você especula, você aumenta situações, porque isso faz parte da lógica que está
presente nesse processo. E aí, concluindo, né, em apertada síntese, e retomando uma coisa que a Sara acaba de comentar, a importância que eu vejo cada vez maior, que eu sempre percebia, mas agora ainda mais, da profissão do jornalismo, né, do jornalista. De uma área de formação que tem uma história acumulada, que tem uma experiência, tem um código de ética, e que isso é um espaço muito importante. Então, a nossa pesquisa, ela teve como conclusão o quê? A importância de se checar notícias feitas, produzidas, publicadas pelos grandes veículos de mídia e por órgãos ligados a religiões, a igrejas, e aí então foi criado um coletivo de jornalistas, que é o Coletivo Bereia, com apoio do Paz Esperança, que é a associação que eu presido aqui no Brasil, e a ideia que a editora-chefe também já anotou aí, que é a Magali Cunha, que é metodista. Também está aqui. É uma liderança importantíssima para pensar religião, mídia, política no Brasil, mas a ideia é que a gente tem vários jornalistas extremamente competentes que já passaram, que ainda estão, a maioria atua de forma voluntária, mas é um projeto muito interessante, muito bacana, e eu diria que, para mim, é o seguinte, a gente conseguir, isso que a Sara me acabou de falar, né, a ideia de que, pelo menos, a profissão de jornalista ela tenha o respeito e a consideração e o espaço necessário, já é um grande avanço em termos de sociedade. Né? E a ideia nem falo de checagem de notícia, a ideia é da prática do jornalismo, de ouvir lados, de fazer apuração, que é um processo que o pessoal aprende, né, na sua formação e exercita na sua profissão, e que é central para a sociedade. Eu acho que é um ganho que a sociedade desenvolveu no século passado, que a gente precisa defender e precisa afirmar de uma forma muito intensa, e o Coletivo Bereia tem sido essa experiência de um jornalismo colaborativo, da checagem, do trabalhar junto, é um espaço muito interessante e preocupado com a questão da religião e da abordagem de religião, e que felizmente tem tido reconhecimento das empresas de jornalismo, do projeto Colabora, financiamento a gente já conseguiu com a SESI, com Colabora numa grande frente com vários jornais, tem um apoio e um reconhecimento muito bacana de um trabalho que é feito com muita dedicação e carinho. O Marcos Lessa é o nosso atual editor executivo, a Maga está à frente, a professora Juliana Dias, que trabalha comigo no NUTES, também participa na equipe diretiva, junto com o Paulo Roberto Garcia, e a gente aí é um espaço que vale a pena acompanhar, e em breve teremos 2 anos no ar, um site novo agora em novembro, e é isso. Agradecer ao Valdir, agradecer a Sara, prazer enorme. Então, gente, você que acompanhou nos comentários, percebeu que já tem várias informações, links, que você pode acessar para continuar essa conversa. Ela certamente precisa continuar, tem muito material. Eu queria dizer que, né, o que você faz, Sara, o que você faz, Alexandre, é fundamental, né? A gente faz parte dessa comunidade diversa, com gente em várias áreas, né? A informação que vocês têm, o conhecimento que vocês têm, a integridade que vocês têm, o testemunho que vocês têm, é muito bom para nós. A gente agradece muito o fato de vocês estarem aqui nesse painel, mas muito mais do que isso, né? A forma como vocês vivem a vida e como a gente quer viver a vida a partir do Diálogos de Esperança, que é esse encontro da Aliança Evangélica, do Tierfant, da Ultimato e da Visão Mundial. A gente volta aqui em 2 semanas. Em 2 semanas, a nossa live vai ser o lançamento do livro Raízes do Evangelho Integral, que faz justamente um apanhado da caminhada histórica da missão integral, e nós queremos ter... esse livro está sendo lançado, ontem ele foi colocado na pré-venda, e a gente vai ter uma live de lançamento desse livro daqui a 2 semanas. Volte a estar com a gente. E, mais uma vez, obrigado, o Alberto e o Gustavo e a Ana, que estão na retaguarda, ajudando a gente, Sara e Alexandre. Deus abençoe a cada um de vocês que esteve aqui com a gente hoje, e a gente volta em 2 semanas. Paz seja contigo. Amém. Paz.